Vamos orar. Papai tem uma palavra incrível para o nosso coração nessa noite. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Toda honra e glória nós tributamos a Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado, Pai, pela oportunidade de, em família, cultuarmos o Senhor. Obrigado pela presença do Senhor entre nós. Pedimos, Espírito Santo, nos traga toda a revelação. Os nossos corações estão aqui, preparados, abertos para receber aquilo que o Senhor quer nos entregar. Fale conosco da mesma forma como o Senhor tem feito durante todo o dia, durante todas as celebrações que já tivemos aqui. Pedimos as tuas bênçãos. Em nome de Jesus eu oro com fé. A igreja diz amém. Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é preleção divina. Preleção divina. Quem gosta de futebol e acompanha, sabe bem e já entende o recado com relação a isso. Sempre antes de um jogo, o técnico ele reúne a sua equipe para uma preleção. As preleções são entregues não apenas antes de um jogo, mas às vezes durante o campeonato. Antes, durante e obviamente que na final não pode ficar sem. A preleção tem como objetivo não apenas motivar, o principal objetivo da preleção é trazer as estratégias. Um líder, um bom jogador, ele não pode ficar se movendo apenas por questão de motivação. Se uma pessoa precisa de motivação para fazer aquilo pela qual ela foi contratada a fazer, falta-lhe maturidade e o seu prazo de validade é curtinho. Pessoas que têm disciplina, e já que estamos falando de futebol, e eu vejo, por exemplo, eu acompanho muito pouco futebol, não é muito a minha vibe, mas eu olho para Cristiano Ronaldo, me parece que é um camarada que tem uma disciplina e independe, sabe, dos seus contratos milionários. Você vê que é da índole dele, é do perfil dele. Ele nem é um jogador muito habilidoso em comparação com Messi, Neymar, mas ele tem uma disciplina, uma autodisciplina tão grande que ele não precisa de uma motivação extra para fazer o que precisa. Ele simplesmente vai se auto-alinhando e os resultados vão acompanhando e vão chegando. Quando falamos de uma preleção divina, isso tem a ver, obviamente, com ouvir a voz de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante aqui. Um dos maiores problemas é quando você está buscando uma voz de Deus como quem busca conselho de um amigo, de um colega. Quando você ouve um conselho de um colega, você vai avaliar se serve ou se não serve, se você gosta ou se você não gosta. Um jogador não tem o direito de gostar ou não gostar da preleção do técnico, porque a responsabilidade é do técnico, não do jogador. Se o time não for bem, o técnico vai ser cobrado, ele vai ser demitido. Então, por isso que o tema não é conselho divino, por isso que não é palavra divina, é preleção divina. É receber da parte de Deus algo que Ele quer te entregar para ver você na sua melhor performance. Direcionamento, alinhamento. E não apenas trazer para você uma motivaçãozinha gospel, para você se sentir bem, para você sair daqui animadinho, para no trânsito já perder tudo. Esquece, irmão, você não vai receber isso aqui. Não vai. Eu sei que, por exemplo, em finais de ano, sempre temos muitos visitantes, pessoas que vêm visitar os parentes e tal. A galera, bispo, pega um pouco mais leve, né? Meu primo aqui nunca entrou numa igreja. Tu vai receber o que tem que receber e pronto, irmão.
Que eu não vim aqui para poder ficar agradando você, trazendo aqui palavrinhas de afirmação para você sair daqui sentindo-se bem. Porque o sentir-se bem tem a ver com a correspondência da sua parte com o que Deus manda você fazer. Ou seja, você anda, você se move na velocidade da tua obediência. E quando nós falamos da preleção que é divina, porque um técnico de futebol pode errar, ele é humano. Mas quando se trata de Deus trazendo para você um direcionamento, irmão, ele não erra. Então a ênfase está no receptor e não no emissor. E a crendice, a religiosidade vazia, os sincretismos religiosos que temos visto, e eu estou falando do nosso grupo, do grupo evangélico. Esse sincretismo religioso tem levado as pessoas a buscarem o conselho de Deus de uma forma muito equivocada. Achando que você pode comprar o conselho de Deus. Que você pode, porque você tem que merecer o conselho de Deus. Meu irmão, você precisa entender algo muito importante nessa noite. Ele te ama e Ele quer te entregar tudo. Porque você em Cristo é filho. A questão está no nosso coração. De alinharmos o nosso coração com aquilo que Ele está entregando. Vamos a um texto. Eu quero falar sobre ouvir a voz de Deus, mas acompanhe o raciocínio comigo. Olhe Isaías, capítulo 43, verso 19. O verso 19 em diante. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas. Porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Se Deus fala o tempo todo, se Deus está dizendo, vejam, estou fazendo uma coisa nova, observem, é só uma questão de parar e prestar atenção, porque vocês vão perceber. A grande pergunta é, por que eu não estou ouvindo? Esse texto e o próximo que vou ler, onde nós vamos destrinchar um pouquinho mais, na experiência de Samuel, é o que na verdade trouxe-me inspiração para o livro que lancei esse ano, O Pai Ainda Fala. Se Deus faz isso o tempo todo, se Ele está liberando suas preleções, seus conselhos, seus direcionamentos, por que não ouço? Por que não consigo discernir a sua voz? Por que não entendo o que Ele está fazendo, falando, agindo? Então, essa é a pergunta que precisamos ter no coração e encontrar a resposta. Como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes que nos rodeiam durante toda a vida, em todo o tempo? Aqui está. Fala a verdade. Quem nunca, naquele tempo, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Deus, por que o Senhor fala com todo mundo? Mas eu não consigo ouvir porque o Senhor não fala. E essa angústia começa a tomar conta do coração. E às vezes num culto como esse, a gente olha do lado, o outro está chorando, a gente olha do outro, ele está aleluiado, olha para o outro, está orando em línguas, o outro. É a impressão que a gente tem quando a gente às vezes está num problema, precisando de uma resposta. A gente já, na segunda-feira, o culto é domingo, já fala, Senhor, domingo eu vou na tua casa, eu preciso de uma palavra. Aí a gente chega com aquele desejo, com aquele coração. Mas o de lá está recebendo, o de lá está não. E parece que só em volta não está chovendo. Seco. Alguém mais? Só eu que passo por uns perrengues desse? Tem mais uma turma aí. Essa questão tem a ver com essa percepção. Não tem a ver com os céus fechados. O céu não está de bronze, os céus estão abertos.
A questão está justamente no coração, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Só que o problema é que diante desta ansiedade, te leva a um desespero. E aí, por achar que o problema está fora, eu começo a atirar para tudo quanto é lado. E quando eu percebo, eu estou aí nessa vida, de igreja em igreja. Achando que o problema está no pastor, o problema está no louvor, que a sintonia não estava boa. Porque aquele pastor acho que já passou o período dele, e aí eu vou. Aí daqui a pouco eu estou, irmão, de profeta em profeta. O profeta tal, eu vou. Onde ele está? Está lá no Nordeste, eu vou. Eu preciso de uma palavra. E eu começo a enxergar no mundo gospel os caçadores de palavra. Porque não estão analisando o que de fato é importante, que é o interior, é o coração. Está avaliando só o que os olhos naturais conseguem enxergar. E quantas vezes você foi para uma conferência e o profeta, a profetisa tal, X, estaria presente, e você orou, e Deus me acha, e passou a conferência. O do lado recebeu, o outro, o profeta pôs a mão na cabeça. Você chegou a fazer igual o cachorro carente quando quer. Você chegou até, dar uma... O profeta já virou de costa, pronto, saiu bicudo. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Trazer para vocês maturidade. Somos família, andamos em unidade. Mas eu não quero filho dependente de ninguém. Não estou gerando filhos espirituais para vocês ficarem dependentes da minha oração. É meu dever velar pelas vidas de vocês. É meu dever liderá-los. E faz parte do meu dever de liderança ensiná-los a buscar na fonte. E a fonte não sou eu. O papel do pastor é conduzi-los a águas tranquilas, a pastos verdejantes, onde vocês, destes pastos verdejantes, receber os nutrientes para crescer na sua vida espiritual. Jesus é a fonte. O Espírito Santo é aquele que traz conhecimento, empoderamento. E qual é a chave para tudo isso? Ouvir a voz de Deus. Ele está constantemente, diariamente, trazendo suas preleções. Quem não entende isso? Um dia está aqui, amanhã volta para a católica. Aí daqui a pouco vai pegar um passo não sei aonde. É igual tem a turma aí, tem a geração que agora está se descobrindo no tambor. Agora vai para a cachoeira e vai jogar pipoca não sei aonde. E meu irmão começa a tirar para tudo quanto é lado. E o pior, acha que Deus está em todos esses lugares. Deus não está em prédio nenhum. Deus não está preso a denominação nenhuma. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa adoração se dá pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Bem, vamos caminhar um pouco mais. Vamos para o texto. Eu gosto muito desse texto. Ele é elucidador, ele vai expandir sua mente. Se prepare. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 em diante. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, debaixo da direção do sacerdote Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. As visões não eram frequentes. Por enquanto, até aqui, olha para mim. O Samuel era um jovenzinho, seus 17 anos, né, pastor Marcelo Boraschi? Mais ou menos. A gente não tem uma data, mas presume-se que ele tinha mais ou menos uns 17, 18 anos. Samuel é fruto de milagre. A mãe dele era estéril. E quando a gente fala mãe, estéril, são duas coisas que não combinam. Como é que é estéril e é mãe? Ou seja, houve um milagre. Deus agiu. O local, Shiló. Algumas pessoas, no português, Siló, mas é Shilo, ou Shiló. Onde o tabernáculo foi estabelecido na terra prometida, quando o povo entrou. A linhagem sacerdotal estava ali, fazendo o seu trabalho.
era a geração do sacerdote Eli. Seus filhos eram sacerdotes com ele, Ofni, Finéias. O esposo, Eucana, de Ana, sempre vinham oferecer sacrifícios ao Senhor. Porque Ana não tinha filhos. Eucana teve uma segunda mulher, Penina, que lhe dava filhos. Mas a Bíblia diz que Eucana amava a Ana, mas aquela mulher, o sonho dela era ser mãe. E ela se via todos os anos com o coração abatido. E ela clamava, até que certa vez ela está ali, no lugar da adoração. E o profeta viu ela de longe, se derramando, provavelmente chorando. E o profeta, o sacerdote, achou que ela estava bêbada. Chegou, mulher, isso é hora? Eu não sei se tem hora para ficar bêbado, né, mas... Falou assim, ainda é de tarde, você já está, que coisa horrorosa. E aí ela falou assim, meu Senhor, não me tenha por mulher assim, eu sou mulher angustiada, eu estou me derramando. Aí a hora que ele percebeu o que fez, julgamento errado, aí ele libera uma palavra e diz, que o Senhor então lhe conceda. Eu vou te falar, o Eli, ele estava meio que no bico do tuiuiu, ele não estava bem com Deus não. A gente acabou de ler que as visões eram raras, e que Deus falava pouco. E se o problema não está no emissor, a gente sabe que é o receptor que estava com... Mas o homem libera uma palavra e o milagre acontece. Só que ela fez uma oração. Se o Senhor me der um filho, eu consagro e devolvo ele para o Senhor. O menino desmama, lá por volta mais ou menos seus 8 anos, 9 anos. E ela vai lá e entrega o Samuel para quem? Para esse, o sacerdote, que começa a cuidar. E o menino mora agora ali. Um tempo passa, eu acredito, isso aqui são suposições, uns 8, 10 anos. E esse é o contexto do que estamos lendo. Vocês estão comigo até aqui? Então, não pisca para você dormir e acaba. O sermão hoje está curtinho. Olha só o verso 2 em diante. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. Correu, foi lá no Eli. O que o senhor está precisando? O senhor me chamou? Eli, porém, disse, não te chamei. Volta, vai deitar. Então ele se foi, se deitou. E de novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou, foi até o Eli. Eu estou aqui, o senhor me chamou? Meu filho, não te chamei não, vai dormir. Verso 7. Ora, Samuel ainda não conhecia. Samuel ainda não conhecia o Senhor. E me chama a atenção, eu preciso discorrer um pouquinho contigo sobre isso. Como é que pode? Pensa comigo. Pensa comigo. A Ana, a mãe, amava o Samuel. Pelo amor de Deus. Com certeza. Com certeza. Você acha que essa mulher, enquanto o menino estava desmamando, que é diferente da nossa cultura hoje, por isso que eu falei, foi até uns 8 anos provavelmente. Você acha que até os 8 anos ela nunca falou nada de Deus para ele? Você acha que ela permitiu que o menino vivesse uma ilusão para de repente, a partir dos 8, não te quero mais, tu vai viver agora aqui com o sacerdote porque eu te ofereci a Deus? Imagina o trauma para o menino. Você acha que ela fez isso? Rapaz, nem a mãe do Moisés fez. Mas esse é um outro sermão. A Bíblia não diz, é uma suposição, mas é uma obviedade. Essa mulher, com certeza, enquanto crescia, eu já estou falando com meu neto, barra neta, que eu ainda não sei, né? Ele já está no terceiro apelido. O primeiro era o ervilho, que era do tamanho de uma ervilha. Aí já foi para
depois foi para mirtilo, que ele cresceu um pouquinho. Essa semana foi promovida a framboesa, que ele já está tamanho da framboesa. E a gente vai conversar. Imagine a Ana. E quando nasce, e quando ele começa a falar, você, Samuel, é milagre. Você foi consagrado antes da concepção. Tu tá na terra, mas não é da terra. Tu tá na terra, mas você é do céu. Rapaz, eu fico imaginando essa mulher mandando fé no coração de Cipiá. Eu tô para te falar que esse menino com 8, 9 anos, apaixonado pela mãe, obviamente, pelo pai também, mas de tanto que a mãe devia estar falando, não via a hora de cumprir o propósito. E aí, ele passa mais 8, 9 anos dentro do tabernáculo agora, junto com os sacerdotes, olhando, fazendo as coisas ali, o que tinha que fazer, todo o serviço, da adoração a Deus. Aí você se depara com esse versículo, Samuel não conhecia. E aí, se você não conhece a profundidade, você pode até cair num erro teológico. Não é o fato dele saber quem era Deus, é que até então, ele só ouvia, ele só conhecia de ouvir. As visões eram raras e Deus pouco falava. É como a gente conhece, está na Escritura. Muitos um dia, diante do trono, muitos virão e dirão em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. Qual que vai ser a resposta? Não os. Agora, como é que o Deus onisciente, porque onisciência é um atributo divino, só o diabo não é onisciente, Deus é. Onisciência é saber todas as coisas, até o que está no teu coração e no teu pensamento. A palavra ainda nem me chegou à boca e tu já sabes, tu já conheces. Como é que um Deus que sabe de todas as coisas pode falar para alguém, não te conheço? Porque não é de saber quem é. Se a gente colocar a tradução, pegar o grego, fazer o link com o hebraico, tem a ver com a expressão no Gênesis, quando Adão conhece Eva e gera filhos. Tem a ver com intimidade. Tem a ver com proximidade, tem a ver com andar próximo, junto. Ou seja, é Deus dizendo, eu sei quem você é, mas eu nunca fui teu e você nunca foi meu, nunca tivemos relacionamento. Aparta-te. Quando a Bíblia diz, Samuel não conhecia ainda, ele sabia quem era Deus, ele estava fazendo as coisas de Deus, ele sabia que era milagre de um Deus, mas nunca havia tido uma experiência de intimidade com Ele. Posso continuar? Olha que interessante, o melhor da história está chegando. Então, o Senhor o chama pela terceira vez. Porque o texto diz que a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então Deus o chama a terceira vez, ele se levantou e como das outras duas foi até o Eli. E fala, o senhor quer falar comigo? E agora vem uma instrução muito legal. O Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Então disse, filho, faz o seguinte. Vá, se deite, e quando ouvir ele te chamar, me chama a atenção o fato de que o Eli sabia que Deus iria chamá-lo de novo. Porque ele está dizendo, quando ele te chamar, você vai fazer o seguinte, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Fala porque o teu servo está ouvindo. Olha aqui para mim. Nós não estamos falando de religiosidade, estamos falando de disposição do coração em ouvir. Se o que eu estou dizendo não tem nada a ver, por que Deus já não mandou o recado da primeira vez? Samuel, ele foi levantar, fica aí rapaz, é contigo que eu estou falando. Na minha cabeça. Mas ele deixa eu levantar uma, deixa eu levantar duas, deixa eu levantar três.
E só na quarta vez ele libera o recado, quando o menino aprende a liberar o coração para receber. Ele tinha que ter certeza de onde estava vindo a instrução. O problema é que a gente está recebendo pré-eleição de todo mundo. Você está ligando o teu YouTube, você está ligando os podcasts, você está recebendo instrução e pré-eleição de todo mundo como se fosse a verdade. E quando Deus fala, a voz de Deus está misturada com todas as outras que você está ouvindo por aí. E aí, meu irmão, não reclama. Se a tua vida está uma confusão, se na tua vida há uma ausência de paz, o problema não está no príncipe da paz, está em quem se dispõe a ouvi-lo. Teu coração precisa estar preparado. Fala, porque agora eu sei de onde está vindo a voz. Fala, porque agora eu sei quem está trazendo o recado. Teu servo vai ouvir. Tem gente que está aqui, mas não está aqui. Tem gente que está aqui, mas está no WhatsApp. Tem gente que está aqui, mas está conectado com o que vai fazer depois. Tem gente que está aqui, mas está preocupado com o restinho de ano, para ver se a conta ainda fecha. Tem gente que está aqui, mas sabe, está desesperado porque o 13º já foi. Eu tenho uma palavra para você, é muito legal. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. É muito comum, às vezes, eu fico aqui, estou pregando. Tudo bem, acontece mais de manhã, fato. Mas de vez em quando eu vejo à noite também. O pessoal cochilando. Eu fico assim, poxa vida, tá mal, a pregação tá braba, não tá fluindo. E eu fico tentando, Senhor, como é que eu faço? Qualquer dia, não sei se eu posso trazer aquelas bombinhas, aquelas que não faz mal para ninguém, só assusta mesmo. Qualquer dia, eu não sei. Mas quer saber de uma coisa? Quando eu olho para esse texto, antes eu ficava meio chateado. O cara vem para dormir na igreja. Pois é melhor você dormir aqui do que ficar dormindo em casa. É melhor você vir para cá e cochilar. Esse banco é confortável mesmo. Pô, cochila mesmo. Porque foi num lugar desse, no santuário, perto da arca, perto da manifestação da presença de Deus, que o Samuel estava dormindo. E é nessa hora que ele escuta: Samuel, vai que se escuta um Maria, Zé. Aí ele, o que o pastor está falando? Pastor, não te chamou não. E é nessa hora que você vai responder: fala, porque o teu servo está ouvindo. Fala. Fala, Senhor, fala. O texto termina onde Deus libera parte, porque o foco não é a mensagem toda, mas é esse momento onde se deu pela primeira vez a experiência de intimidade de Samuel em ouvir a voz de Deus. Mas aí, quando ele reconhece, Deus então libera, verso 11, o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. O primeiro é que o Samuel, ele ministrava perante o Senhor, mas até então não tinha ouvido a voz do Senhor. Às vezes você é líder de célula, às vezes você é pastor, levita, toca. De repente você trabalha em tantos ministérios, legendário, Strong Brother, excelência. Samuel também. Só que ele ainda não tinha ouvido. Ainda não tinha ouvido. Eu vou trazer uma palavra muito sincera para você hoje. Não vale a pena viver um ativismo religioso. Não vale. Não compensa. Você é louco, não compensa. Eu vi isso em algum lugar, não sei onde. Você é louco, não compensa. E não compensa mesmo. Sabe por quê? A base para fazermos alguma coisa tem que ser a base do apóstolo Paulo. O amor de Cristo me constrange. E se você não é constrangido pelo amor de Cristo, você vai fazer por qualquer coisa, menos pelo teu amor ao Senhor. E é nessa hora que você desiste, é nessa hora que você se ressente.
Você fica todo magoadinho, ou porque não foi reconhecido, ou porque foi chamada a atenção. Uma das principais coisas que faz as pessoas pararem de fazer o seu trabalho no ministério é quando ela é corrigida. Ó, não é para fazer assim, é assim. Quem que ele pensa? Aí está dançando no alto de Páscoa e tal, aí vem a líder. Não é para fazer assim com a mão, é para fazer assim. Eu faço balé, não é assim? Fica desse tamanho o bico. Mas quando é motivação que vem do amor do Senhor, a exortação que vem do meu líder, a correção, eu sei, é para o meu crescimento, é para que haja uma unidade melhor. E dessa forma avançaremos com um propósito. Não tem lugar para ressentimento. E se houver algum exagero, porque líderes acabam errando. Eu já errei tantas vezes. É só conversar. Olha, da forma como você falou, estava até certo o que falou, mas a forma me chateou. Poxa, me perdoe. Não foi a intenção e vamos continuar. Mas quando você faz, porque conhece e ouve, você avança. Só tem um que pode fazer você perder aquilo que Deus tem para você. Não é o diabo. É você mesmo. O diabo não tem poder para parar tuas bênçãos. Mas você pode. Você pode. Se ressentindo, não obedecendo, traindo. Não vale a pena. Eu aprendo outra coisa no texto que me chama a atenção. Além dele ministrar diante do Senhor. O fato de que naqueles dias Deus falava pouco. Porque Deus não queria falar, já disse, o problema no receptor. Tem a ver com os corações que estão dispostos e sedentos. A Bíblia diz que o que tem fome vai ser saciado. Quem tem sede vai ter de beber. Jesus é a fonte da água da vida. Mas naquela época, raramente. E eu vejo também o Samuel deitado ali no santuário, perto da arca. Até brinquei um pouco sobre isso agora há pouco. Então, diante desses três destaques, eu chego a um direcionamento. Deus chama o Samuel, mas não chama o Eli. Razão. Cadê as teorias? Ele não era autoridade? Ele não era o sumo sacerdote? Se você depois em casa continuar a leitura, você vai ver o que ele, o Senhor, fala para o Samuel, completo. Eu só participei com vocês, que Deus falou que faria algo que os ouvidos iriam tinir, certo? Mas depois o Senhor esmiuça isso com Samuel. E tem a ver com o Eli, que era o líder. A quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Então Deus diz para o Samuel, o Eli, os filhos dele, são incrédulos, se tornaram execráveis, são pior que pagãos, estão desprezando a oferta ao Senhor. Imagine, eram sacerdotes. E qual que é o problema? O problema é que Deus fala para Samuel, eu falei para o Eli, e ele não fez nada. Eu não sei quando, como, mas há um momento que o basta de Deus chega. Não estou aqui para te causar medo, por favor, não é esse o objetivo. O que eu quero dizer é que de Deus não se zomba. É o que Gálatas nos diz, por intermédio do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Eu não sei quando, mas a Bíblia fala, eu avisei o Eli. Ele deveria ter exortado, ele deveria ter corrigido, ele deveria ter aprumado, mas ele não fez nada, ele deixou passar. Então Deus simplesmente não desperdiça sua glória. Por que falar se não tem obediência? Ele retira a preleção. Então, diante do teu sentimento de silêncio de Deus, cabe uma análise, uma autoanálise.
por que eu não estou ouvindo? De fato Deus não está falando mais comigo? Ou de tanto Ele falar e eu ignorar e não obedecer? Por que Ele chama o Samuel? Por que Ele não chama o Eli? Quem sou eu nessa história? Hoje de manhã, enquanto pregava, eu, ao mesmo tempo em que compartilhava, fazia uma autoanálise. É um perigo para mim. Como líder, há tantos anos, como pastor, bispo, de repente começar a me incorrer só na função. Pregar porque sei pregar, aconselhar porque sei aconselhar, e me esquecer da essência da minha vida, que é de me relacionar com o meu Criador. Eu quero chegar aprovado no final. Eu não quero passar a minha vida aqui perdendo tempo. Quero aproveitar, usufruir, cada tempo, cada emoção, cada processo, cada fase. Mas debaixo da preleção divina. Eu nunca fui avô, você é avô a primeira vez. Eu vou ter que ouvir muito meu pai. Eu vou ter que ouvir muito meu pai. Eu vou ter que buscar muito na fonte. Eu não quero errar. Daqui a pouco eu vou casar uma segunda filha. Mas ela é totalmente diferente da primeira. E eu vou ter que buscar muito meu pai. Já estou buscando. Porque já começou. Vestido. Talvez aquele lugar. Onde? Quando? E eu toda hora me lembro. Ela não é a mais velha. Ela é outra. Ela é única. Ela é especial. Porque Deus a fez assim. E eu tenho que buscar a preleção divina. Porque é um evento completamente diferente. O problema é quando nós entramos no automático e acabamos nos tornando como Eli. Deus para de falar não porque Ele quis parar, porque nós o ignoramos. E Ele não vai desperdiçar suas preleções. É o próprio Deus quem nos aconselha a não jogar pérolas aos porcos. A pergunta que eu faço é: como é que está a disposição do teu coração em ouvir o Senhor? Essa mensagem, ela é uma ótima mensagem para fim de ano. Se você esperava uma mensagem clichê, eu, como disse na introdução, esse não é o lugar para você. Mas é uma ótima mensagem para concluirmos um fechamento de um ciclo, para começarmos um novinho daqui a poucos dias. Agora, ao passo que Deus não abre mais o canal de comunicação com Eli, Ele não desiste de falar com Samuel. Pegaram ou não? Samuel. Ele não desiste. A gente cantou essa hoje? Ele não desiste de você. Não cantou, né? Mas essa música. Ele se importa com você. Bispo Marcelo cantando, isso é louco, não compensa. Mas se o teu coração está voltado em ouvi-lo, ele vai falar. Porque tem gente que fica no dizer: era ele então. Ele mandou o anjo, eu não percebi. Agora perdi. Está parecendo o homem lá do tanque de Betesda. Não é assim. O negócio do tanque de Betesda, aquilo era crendice, gente. Tá certo? Aquilo era crendice. Veio o anjo. Aquilo tem cheiro nem cara de Deus. Deus sarcástico, né? Pegadinha do malandro. Um ficou, o resto tudo ficou lá chorando. Para, irmão, aquilo é crendice. Não era assim, não. Se Ele chamou e você não percebeu, porque não ainda tinha intimidade, Ele vai chamar a segunda, a terceira, a quarta, quantas vezes forem necessárias, até você dizer: fala que o teu servo está ouvindo. Fala, porque eu quero saber o que o Senhor tem para me entregar. Fala, por favor, fala. Só fala. Ele não desistiu e não vai desistir de falar contigo. Sabe, eu
completo e encerro nessa noite, fazendo um destaque, ou melhor, dando uma ênfase no que diz respeito à disposição do seu coração. Essa é a chave. A disposição para ouvir. Disposição em ouvir. A escravidão no pecado expõe um coração independente, orgulhoso e surdo. Olha só o que nos diz João capítulo 5, verso 37 e 38. Isso aqui é importante. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que o enviou. Não adianta dizer que ama a Bíblia, que lê a Bíblia, mas se a Bíblia não faz parte, se a Escritura, se a palavra de Deus não transforma a tua vida, e se ainda não está completamente claro, veja então agora, unindo com os versos 39 e 40, olha só, vocês, Jesus continua dizendo, estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão? Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: vocês estudam a Bíblia minuciosamente, vivem discutindo teologia, o calvinista, o arminiano, é pré-tribulacionista, é mid-tribulacionista, é não sei o que, e discute e fala, mas não percebem a essência, não discernem a presença manifesta de Jesus. Jesus disse, eu vim e a Bíblia testifica quem eu sou, e vocês estudam tanto a Bíblia, mas apenas com a ótica de vocês, que não conseguiram sequer interpretar o ápice das Escrituras. Eu aqui. Jesus, ele cumpre na totalidade todas as profecias acerca dele. Mas quando eu olho para a Bíblia, interpreto a Bíblia do meu jeito, buscando o que eu quero, você não vai enxergar o que Deus está falando. A letra mata, é o Espírito Santo que vivifica. Quem nos ensina a orar como convém, quem nos ajuda a interpretar a Bíblia como convém, é o Espírito Santo. Eu tenho um bom conselho para você. Para de ficar assistindo esses podcasts de discussões teológicas. Para com isso. Faz parte da mídia. Tem os assuntos que estão no hype. E aí eles começam a discutir tais assuntos. Por que está no hype? Porque o algoritmo vai entregar mais. Foge disso aí. Tem tantos podcasts bacanas, falando de testemunho. Eu era assim, Jesus me alcançou e tal. Ok, ouça, tem tanta meditação boa, mas fuja, pelo amor de Deus. Destes outros, onde estão lá, só para... porque eu gosto mais quando um mestre está ensinando. Ótimo, vou te dar um ótimo mestre para você acompanhar e ouvir. Hernandes Dias Lopes, reverendo presbiteriano Hernandes Dias Lopes. Tu gosta de um mestre ensinando? Vai ouvir o Hernandes Dias Lopes. Maravilhoso. E sabe uma das coisas que me chama a atenção no Hernandes? Ele tem protocolo. Ele prega na presbiteriana, mas ele prega na assembleia, ele prega nas comunidades, ele prega na batista, ele prega na metodista. É um homem cheio de Deus. Agora, quando você vê alguém que começa a hypar, alguém que começa a ganhar muita, só porque descendo a lenha no outro, e batendo no outro, e falando do outro, meu irmão, foge disso. Não tem sabedoria nisso. Tem muita coisa boa para você assistir, mas você tem que ligar o seu filtro, e o nome desse filtro se chama Espírito Santo. Não sou eu que vou falar. Eu estou te dando a essência. Agora é você quem escolhe o que vai ouvir. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu não quero trazer à minha memória o que vai me instigar a ficar com raiva do outro.
Eu não quero trazer à memória, eu já tive vontade de entrar em muitos posts e tecer um comentário lá, uma crítica. Hoje mesmo eu vi um que falou, não é possível. Não é possível. E não é nem nos meus. Que no meu eu só apago e bloqueio. Mas eu não faço isso. Porque se não vai edificar, para que eu vou? E outra, é a postagem do outro, deixa o outro, é a opinião dele. O máximo que eu posso fazer é chegar lá em cima, tem 3 pontinhos, eu clico, e aí coloca assim, ocultar, para não aparecer mais para você as postagens do Tibúrcio. Tipo, já é a 4ª dele que ele errou. Quero ver menos do Tibúrcio. Pronto. Eu não preciso ir lá e ficar o pessoal fazendo da internet o muro das lamentações. É ridículo. Não faz isso não. Quanto mais você se envolve com essas coisas, menos da preleção divina você escuta. Não tem técnico melhor para o teu 26. Tem gente buscando um monte de... o economista tal, porque as tendências... Irmão, tem muita gente boa, vai ouvir. Eu acho importante, eu acho legal. Mas isso é só depois de você ter recebido da fonte. Vai para a fonte. Eu quero orar contigo nessa noite. E eu queria que você respondesse para você mesmo como está a disposição do teu coração em ouvir aquilo que Deus quer entregar para você. Como é que está a disposição do teu coração em receber as instruções? Eu encerro com o Salmo 51, verso 17. De um homem que eu admiro muito, é uma das minhas maiores inspirações, Davi. E ele falou assim no Salmo 51, verso 17: um coração quebrantado, um coração contrito, Deus, o Senhor não vai desprezar. Fala, que o teu servo ouve. Davi não foi perfeito, ele não acertou todas, mas terminou aprovado. Todas as vezes que eu ouço a história do Eli, me dá um aperto aqui dentro, gente. Sabe por quê? Se eu depender da minha força, eu termino igual a ele. Se eu ficar dando vazão para o meu orgulho, eu vou terminar igual o sacerdote Eli. E o fim dele foi trágico. A descendência dele foi exterminada. Foi triste. Mas uma das coisas mais difíceis foi quando o Samuel, e eu queria que você já ouvisse essa parte em pé. Alguns queridos já estão sentindo de vir à frente, até para facilitar a movimentação. Em reverência, coloque-se em pé e ouça essa aplicação final que eu vou fazer para vocês. Olha isso. Olha, presta atenção nisso, se faz sentido ou não. Olha isso. Quando o Samuel ouve o recado de Deus, o sacerdote Eli pergunta para ele: o que o Senhor disse? E não era boa a palavra para o Eli. Mas o menino Samuel, obediente, falou assim: olha, Deus disse que Ele vai dar um basta. E que Deus vai ceifar a tua descendência, porque você foi desobediente. Sabe qual foi a resposta do sacerdote? Ele é o Senhor. Aí você diz: então, mas é um cara que tinha temor a Deus. Ter temor a Deus é importante, filho. Mas ter intimidade te dá acesso ao caráter. O mesmo Davi, quando pecou, Deus, por intermédio do profeta, foi lá e disse: você vai ter uma colheita ruim. E Deus deu para ele algumas opções. Olha, na guerra está o inimigo e tal. E o Davi faz o seguinte: eu
vou escolher a opção da mão de Deus, porque eu conheço o caráter do meu Deus, Ele é misericordioso. Eu não sei, mas eu fico pensando comigo, se o Eli, ao ouvir aquilo, se tivesse caído prostrado de joelhos, e começasse a falar: Deus, tem misericórdia, eu errei, eu fui omisso, de fato o Senhor falou e eu não fiz, eu deixei meus filhos fazerem aquilo que eles quiseram, eu sei que o prejuízo foi grande, mas tem misericórdia, me dá mais uma chance, eu vou punir, eu vou disciplinar, me dá mais uma chance. Eu não sei, mas se houvesse um quebrantamento, eu acabei de ler o texto, um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. O rei Ezequias recebeu a visita do profeta Isaías. Ele estava com uma inflamação numa perna, uma ferida, e o profeta disse: o Senhor está mandando você botar tua casa em ordem, você vai morrer, essa doença é para a morte. O profeta sai, o Ezequias põe a cara na parede e começa a chorar. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, eu promovi um avivamento nessa terra, eu destruí os altares idólatras. O profeta estava na escadaria do palácio, Deus fala para ele: volta, porque eu estou ouvindo o quebrantamento do meu filho. Diz que eu estou dando 15 anos para ele. Eu não sei qual é a tua situação, se você ainda é um Samuel, que está assim com o coração puro e só precisando falar, fala que o teu servo ouve, para poder discernir, ou se você já é um Eli. Talvez você nasceu na igreja como eu, e os anos de frequência na igreja têm te levado a um lugar seco. Eu quero dizer que tem óleo para ser derramado sobre a tua cabeça hoje. Só precisa de quebrantamento. Você está a um passo de receber algo da parte do Senhor. Porque o problema não está no emissor, o problema está em quem recebe. Eu vou te dar um minutinho. Nós vamos adorar com um grupo de louvor. Se essa mensagem de alguma forma está falando contigo, eu quero orar com você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é a primeira decisão que você precisa tomar. Entrega a tua vida a Jesus. Receba-o como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Talvez se você um dia já tomou essa decisão, mas está distante, volte ao aprisco. Renove a sua aliança com Jesus, com a igreja de Jesus. Ou se você está na pegada, está firme, mas quer mergulhar em novas experiências de intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, eu quero dizer que hoje é o dia para você ouvir o Senhor te chamando pelo nome. Eu vou te dar 2 minutinhos e logo em seguida eu vou orar com você. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada.
Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse domingo, por essa palavra. Eu oro para que os nossos corações sejam como o de Samuel, porque o texto que a gente leu, Pai, Samuel era ainda jovem, mas há experiências registradas na palavra. Quando ele foi ungir Davi, ele já era um ancião e ainda continuava ouvindo com clareza a tua voz e obedecia. Nós não queremos encerrar como Eli, queremos encerrar como Davi, queremos encerrar como Samuel, homens sensíveis à tua voz. Teus filhos estão agora aqui dizendo: fala, porque o teu servo, tua serva ouve. Pai, em nome de Jesus, tua voz é tão doce, o seu toque é um toque que transforma. Em nome de Jesus, Pai, que a ansiedade caia por terra. Essa ansiedade vai ficar aqui no altar. Esse é o lugar, é diante do seu trono onde rolamos as nossas ansiedades, como Jesus fez no Getsemane. E que da tua boca eles possam ouvir preleções, direções, aconselhamentos sobre todas as áreas de suas vidas. Senhor, cuida de cada detalhe. Abra portas que ninguém pode fechar e fecha as portas que o inimigo abre para tentar enganar. Que a tua blindagem esteja no entorno dos teus filhos, das famílias deles. Guarda, Senhor, cada casal, cada noivo, cada namorado, cada empresário, cada colaborador, cada líder. Senhor, nós estamos encerrando um ano, mas com os corações preparados para receber o novo do Senhor. E vamos avançar debaixo da tua preleção. Declaro ouvidos sensíveis e um coração obediente. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus, assim como a sua íntima amizade, vos sejam multiplicadas, família, amor e cuidado, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe.